Na noite de hoje, nessa semana, cabe também a minha palestra, e o capítulo de estudo, de reflexão dessa semana, é o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. Irmãos, nós nos encontramos nesse plano, nesse planeta Terra, um mundo de provas e expiações, cada um de nós com seus desejos, propósitos, sonhos, tantas coisas. Mas estamos todos no mesmo caminho, no caminho da evolução, pois nosso objetivo e compromisso maior vai além, muito além das nossas ambições pessoais. E foi Jesus Cristo, nosso mestre, nosso irmão que nos disse isso, dizendo que através da prática do amor ao próximo, da caridade, da humildade, do perdão, alcançaríamos esse caminho, um caminho para a felicidade, para a vida eterna. Abrindo um parêntese, Jesus Cristo nos trouxe, nos ensinou, através das leis, das tábuas, 10 tábuas de Moisés, os 10 mandamentos. Amar a Deus, amar ao próximo como a nós mesmos. E nós não podemos amar a Deus se nós não praticarmos a caridade. O que precisamos saber de caridade? A caridade é paciente, é benigna, é doce, não é ambiciosa, não é invejosa, não busca satisfazer interesses pessoais próprios, não se irrita, ela não incomoda, não suspeita, porém, tudo tolera, tudo crê, tudo espera. E por mais que tentarmos fugir da caridade, ela nunca haverá de acabar. Muitas e muitas vezes somos chamados a fazer um bem ao próximo, quanto necessário ou quando solicitado por este. E devemos fazê-lo sem esperar recompensa, sem pensar nas despesas, no custo que teremos. Que a mão esquerda não saiba o que dá a direita. Jesus Cristo, nosso mestre e guia, foi ainda além, quando disse: bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os mansos e pacíficos, bem-aventurados os misericordiosos. Amai a vosso irmão como a vós mesmos, fazei ao outro o que gostarias que fizesse a você. Amai os vossos inimigos. Perdoai-lhes as ofensas. Julgai a vós mesmos antes de julgardes a um irmão. Quase todos os dias, ou propriamente em todos os dias, ouvimos notícias de tragédias coletivas e muitas vezes individuais. E entre essas, podem estar pessoas que nós não conhecemos, porém, muitas vezes se encontram pessoas do nosso convívio, do nosso meio, do nosso lar. Infelizmente, há poucos dias aconteceu em nossa região. E, felizmente, muitos se comoveram, ajudaram e doaram. Assim, como diz a parábola do bom samaritano, esse que ajudou um completamente desconhecido, sem relacionamento algum, porém, movido de compaixão e amor ao próximo, fez o que devia ser feito. Auxiliou, oportunizou a recuperação daquele que estava caído e machucado. Assim também, quando saciamos a fome ou a sede de um irmão,
o estaremos fazendo a um dos filhos de Deus, assim como nós. E ele dirá: é a mim que o fizestes. Meus amigos, a caridade está acima da nossa fé, em que quer que seja, porque está ao alcance de todos, do rico, do pobre, do sábio, do ignorante, do que crê, do incrédulo. E há muitas formas de praticar a caridade, direta ou indiretamente, por palavras, ações, desde que o objetivo seja nobre em favor de alguém. Felizes, sim, podemos nos considerar por vermos mais claramente a caridade na bandeira da doutrina espírita, pois normalmente está presente em todos os temas, todas as ações sustentadas pela força do ideal cristão. Quando, mais uma vez, Jesus ensina que não é possível amar a Deus sem praticar a caridade. E a caridade ainda podemos demonstrar em atitudes no nosso viver, nas nossas obrigações e deveres. Desde o nosso irmão varredor de rua, gari, até um presidente de uma nação. Em qualquer função ou profissão, remunerada ou não, é preciso cumprir com as tarefas que nos são confiadas, com amor, com zelo, com dedicação, porque de alguma forma, de alguma maneira, elas irão servir a um irmão nosso, ou a muitos. Então, qualquer que seja a nossa atividade, é preciso que sejamos corretos, prestativos, justos, sinceros, fazendo e dando o máximo possível de nós e o máximo que pudermos para que sejamos úteis, importante a quem quer que seja. Porque isso também é caridade. Quando eu cumpro com a minha obrigação, com zelo, deixando meu serviço em condições de que outra pessoa possa dela usar e fazer proveito e seguir, dando continuidade, como muitas vezes acontece. Nosso irmão Jesus, em sua bondade, disse: sacrifica-te e ama sempre. Longo é o caminho, longa é a jornada, estreita é a porta. E toda vez que quiseres ajudar ou esclarecer o espírito de alguém, sofre com suas dores e aflições. Se fordes chamados e te interessas por um irmão, suporta os seus infortúnios, desgraças e imperfeições. Caminha com ele nos dias amargos e dolorosos. O nosso sinal é o amor que eleva, que ilumina a sua dor, que traz de volta a luz, a esperança e a fé, fazendo reerguer esse irmão. Compreendermos a situação de um irmão, a sua dor, as suas perdas, a falta disso ou daquilo, o pão nosso de cada dia, a saúde, a esperança, devem ser para nós a recompensa e a capacidade de poder nos comover e sentir as afeições que devem nortear os nossos passos, nos induzindo à prática do bem. E é preciso lembrar que temos
a sagrada compreensão de Deus, que nos conhece os nossos propósitos mais íntimos, mais sinceros, em auxílio dos caídos. E ainda que em algum dia nossos amigos um dia se convertessem em nossos adversários, em nossos inimigos, jamais poderão nos privar da alegria infinita de um dia ter-lhes dado ou praticado a caridade. Reitero mais uma vez que para praticar a caridade, somos obrigados a esquecer um pouquinho de nós, pensando e agindo em favor do próximo, do necessitado, do que está longe ou está perto, ou daquele que sequer conhecemos. A caridade deve ser uma atitude perante a vida. Ela deve ser uma atitude perante a família. Porque se o nosso próximo é o nosso caminho para Deus, não podemos esquecer daquele que vive sob o nosso teto, ensinando-lhe, guiando-lhe em exercícios de perdão, compreensão, tolerância, aceitação, diálogo, amor fraterno, renúncia. Ainda perante a comunidade, não esperar o que a comunidade pode fazer por nós, mas o que eu posso fazer por ela. Do que nós devemos fazer por ela, cumprido com as leis sociais, participando de campanhas, projetos que visam o bem comum, preservar a ordem, a lei, o respeito, a educação, atender os apelos de socorro, enfim, mais uma vez, ajudar o próximo. Perante o necessitado, deve ser a nossa ação a favor daqueles que foram marginalizados do convívio social, seja pela miséria, por enfermidades, pelo desemprego, por prejuízos materiais, perdas familiares ou por problemas de comportamento. Atitudes voltadas para a família, a comunidade, ao necessitado, fugindo do orgulho, da ambição exagerada, da vaidade, para que em algum momento, quando chegarmos às portas do Pai e nos encontrarmos a nós mesmos, sob a sua bênção, a sua proteção, nós nos possamos sentir glorificados e amados pela bondade, pelo amor infinito do Pai maior que está nos céus. Deus Pai, que assim seja.